Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de Sigmund Freud. O pai da psicanálise. Isso. E explorar as ideias, digamos, revolucionárias dele sobre a psique humana. Preparados para uma viagem ao inconsciente. Porque a gente tem muita coisa para analisar aqui. Uma pilha de textos. E com certeza a gente vai encontrar algumas ideias, digamos, polêmicas. Com certeza, que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre você mesmo. E já começamos com uma bomba. Em O Mal-Estar na Civilização, o Freud, ele joga na nossa cara que a civilização, com todo o seu avanço, com todo o progresso, pode, na verdade, estar nos tornando infelizes. Pois é, uma ideia controversa, né? Mas o Freud argumenta que a civilização, ela meio que nos obriga a reprimir os nossos instintos mais básicos. E tipo aqueles instintos animalescos que a gente tenta esconder. Exatamente. Imagina, a gente vive num constante cabo de guerra interno. Entre os nossos impulsos primitivos. Que a gente herdou lá dos nossos ancestrais das cavernas. Isso. E as regras sociais que a gente precisa seguir para viver em sociedade. E, tipo, segurar a onda para não sair por aí fazendo o que der na telha, né? E essa repressão toda, para Freud, causa um mal-estar que não vai embora. É um desconforto, uma sensação de que algo está fora do lugar. E ela introduz um conceito muito interessante, o sentimento oceânico. Você já ouviu falar? Já! É aquela sensação de infinitude, né? De se sentir conectado com algo muito maior que nós mesmos. Exatamente. É como se as fronteiras do nosso eu se dissolvessem e a gente experimentasse uma unidade cósmica. E aí, o que você acha disso, ouvinte? Seria uma experiência espiritual autêntica ou apenas um truque da mente? Eu fico pensando, será que a gente não está buscando essa sensação o tempo todo? Faz sentido. Através da arte, da religião, da busca por transcendência. Buscando essa conexão com algo que nos dê um sentido para tudo. E o Freud usa uma analogia bem interessante para explicar isso. Ele compara a nossa psique com a cidade de Roma. Roma? Tipo a cidade histórica. Sim. Assim como em Roma, onde você tem camadas e camadas de história se sobrepondo, a nossa psique também carrega as marcas do passado. Mesmo aquelas coisas que a gente nem lembra. Tipo traumas de infância, desejos reprimidos, experiências que moldaram a gente, mesmo sem a gente ter consciência disso. É como se a gente carregasse uma mini Roma dentro da gente, né? Com todas as suas ruínas, glórias e mistérios. Demais. Mas o Freud não para por aí, né? Ele vai além e apresenta a teoria de Eros e Thanatos. Eros e Thanatos, os dois lados da moeda da nossa existência. Em O Mal-Estar na Civilização, ele descreve Eros como o instinto de vida, a força que nos impulsiona para frente, para a conexão, para o prazer. É a energia vital que nos move em direção ao amor, à criação, à união. E Thanatos seria o oposto. Exato. Thanatos é um instinto de morte, a pulsão em direção à quietude, à dissolução, ao retorno ao estado inorgânico. Nossa, que pesado. Mas calma, ouvinte, não se assuste. Freud não está falando que a gente quer morrer, né? Não, não é isso. É mais uma busca por um estado de repouso absoluto, ausência de tensão, uma volta ao estado primordial de onde viemos. Entendi. É como se a gente tivesse essa dualidade dentro da gente. Uma força que nos impulsiona para a vida e outra que nos puxa para um estado de, sei lá, desligamento total. E essa luta entre Eros e Thanatos, entre vida e morte, se manifesta em todos os aspectos da nossa existência, moldando não só as nossas vidas individuais, mas também a própria civilização. Caramba! É muita coisa para processar, mas é incrível como o Freud consegue conectar tudo, né? A gente vai do sentimento oceânico à luta entre Eros e Thanatos e tudo parece fazer sentido. É a genialidade do Freud, né? Ele tece uma teia complexa de ideias, que te leva a questionar a realidade, a natureza humana, o sentido da vida. E a gente ainda está só no começo do nosso mergulho. É só a pontinha do iceberg. Ainda tem muito Freud pra gente explorar. E você, ouvinte, o que está achando? Já está sentindo o impacto das ideias do Freud na sua mente? Compartilha com a gente as suas reflexões, a gente quer te ouvir. Nossa, falando em mistérios, a gente não pode deixar de fora a incursão do Freud pelo mundo do ocultismo. Na verdade, ele aventurou por esse terreno, né? Tentando entender fenômenos como telepatia, clarividência. Buscando uma explicação psicanalítica para essas experiências. Lembra daquela paciente que recebeu uma previsão incrivelmente precisa de um professor? O Freud ele fica inculcado com aquilo. Ele fica intrigado com a possibilidade da transmissão de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona, né? Será que não seria coincidência? Intuição. Ou até mesmo a influência do inconsciente moldando as lembranças e preenchendo as lacunas com desejos reprimidos. Ele era um cientista, né? Tinha que ter um pé atrás com essas coisas. Total. Mas ele não descartava totalmente a possibilidade de algo além da nossa compreensão. Lembro também do caso do paciente que associou o nome do médico que o Freud estava esperando com eventos aparentemente aleatórios. Esse caso é de pirar o cabeção.
É como se o inconsciente estivesse captando informações de uma forma que a gente não consegue explicar. E a viagem do Freud para Acrópole. Ele descreve uma sensação de estranhamento, de quase não acreditar no que estava vendo. É, como se a realidade estivesse se distorcendo diante dos olhos dele. Uma sensação de realidade. Exatamente. E essa sensação de estranhamento, para o Freud, era um mecanismo de defesa. Tipo, quando a mente não consegue lidar com algo muito intenso, muito perturbador. Isso. Aí ela distorce a realidade para te proteger do impacto. Faz sentido. É como se a gente dissesse para si mesmo, não, isso não pode estar acontecendo, é muito assustador. E aí a gente se distancia daquilo que nos perturba. Oh, uau. E o Freud, ele conecta essa sensação com o passado, as lembranças, os desejos reprimidos. Mostrando como tudo isso influencia a nossa percepção da realidade. É como se a gente vivesse num filme meio distorcido, né? Editado pelo nosso inconsciente. E essa distorção pode se manifestar de diversas formas nas neuroses, nas psicoses, até na arte, na criatividade. O Freud, ele abre um leque enorme de possibilidades para a gente entender a mente humana, né? A gente começa a enxergar o mundo com outros olhos depois de ler Freud. E falando em enxergar o mundo, o Freud também se debruçou sobre a questão da violência e do direito, né? Inclusive trocou cartas com Einstein sobre o tema. Em Por que a Guerra? Ele discute as raízes da violência, a relação entre o indivíduo e a sociedade. Ele argumenta que a violência ela está na nossa natureza, né? Um instinto primitivo que precisa ser controlado pela civilização. Exatamente. A cultura, a educação, as leis, tudo isso serve para domesticar esses impulsos agressivos. Mas sem negar a força do Thanatos, né? Aquele instinto de morte que a gente já discutiu. O Thanatos está sempre ali espreitando nas sombras. E para Freud, a guerra é a expressão máxima dessa agressividade. Um retrocesso à barbárie, um fracasso da civilização em conter os nossos impulsos destrutivos. É um tema que, infelizmente, continua superatual, né? Guerras, terrorismo, violência. A humanidade ainda não aprendeu a lidar com seus próprios demônios? E o Freud, ele nos dá ferramentas para entender a raiz desses problemas, para buscar soluções pacíficas para os conflitos. Mas ele não se esquiva das polêmicas, né? Como a questão do complexo de Édipo, que aborda a sexualidade infantil. O Freud causou rebuliço na época, né? Falar sobre desejos sexuais de crianças era um tabu enorme. Mas ele argumentava que a criança, ela sim desenvolve desejos pelos pais. Que doideira. Mas como assim? É complexo. A criança, na sua fase de desenvolvimento, ela passa por um processo de descoberta da sexualidade, do corpo, dos afetos. E aí os pais, eles se tornam objetos de desejo. De certa forma, sim. Mas é importante entender que não se trata de uma sexualidade genitalizada como a gente entende na vida adulta. Entendi. É mais uma questão de afeto, de admiração, de busca por proximidade. Isso. E o Freud argumenta que a forma como a criança lida com esses desejos com a rivalidade com o pai do mesmo sexo. Tipo o menino competindo com o pai pela atenção da mãe. Exatamente. Tudo isso influencia a estrutura da personalidade, a forma como nos relacionamos com o mundo, com amor, com autoridade. Nossa, é muita coisa para digerir. Mas é fascinante como Freud conecta tudo, né? Da sexualidade infantil à estrutura da nossa personalidade adulta. Ele mostra como as nossas experiências na infância, mesmo aquelas que a gente não lembra conscientemente, moldam quem a gente é. É como se a gente carregasse um mapa, um roteiro escrito na nossa infância que vai guiando as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E a psicanálise, ela te dá a oportunidade de ler esse mapa, de entender as suas motivações, os seus padrões, as suas feridas. E aí, a partir desse entendimento, a gente pode trilhar um caminho mais consciente, né? Se libertar das amarras do passado, fazer escolhas mais livres, viver de forma mais plena. E o Freud, ele também usa a psicanálise para analisar a cultura, né? Sim. E o Mal-Estar na Civilização, ele explora as tensões entre os desejos individuais e as demandas da sociedade. Tipo, a gente quer ser livre e fazer o que a gente entende, mas a sociedade impõe limites, né? Civilização exige que a gente renuncie a partir dos nossos instintos, que a gente controle os nossos impulsos. E essa renúncia gera o tal do mal-estar. Exato. É como se a gente vivesse num constante cabo de guerra entre o que a gente quer e o que a sociedade espera da gente. E o Freud, ele, nos convida a refletir sobre essa tensão, né? Sobre os desafios da vida em sociedade, a busca pela felicidade. Ele nos faz questionar. Qual o preço da civilização? Será que a gente está abrindo mão da nossa essência para viver em sociedade? É muita coisa para pensar, né? O Freud leva para um mergulho profundo, te faz questionar tudo o que você achava que sabia. Mas é um mergulho que vale a pena, né? Com certeza. A gente sai transformado depois de ler Freud. E, por falar em desejos reprimidos, lembra daqueles atos falhos que a gente comete no dia a dia? Tipo um erro de português, trocar o nome de alguém? Aqueles lapsos de língua, erros de memória, equívocos que parecem bobos, mas que, para Freud, escondem
escondem um significado mais profundo. Eita. Então, até quando eu rufei no português, eu tô revelando meus desejos ocultos. Quem sabe? E a psicopatologia da vida cotidiana, o Freud, ele disseca esses atos falhos com uma precisão cirúrgica. Ele era mestre em desvendar os mistérios da mente. Mostrando como esses erros, na verdade, são expressões disfarçadas, sabe? De desejos, conflitos, motivações inconscientes. O inconsciente está ali dando toque através de um eu de português. É tipo isso. Imagina, o Freud, ele dá um exemplo dele mesmo, né? Que ele escreveu bis, em vez de für, ao presente há uma pedra preciosa. É gafe! Parece um eu bobo, né? Mas para ele revela um conflito interno entre a generosidade consciente e o apego inconsciente ao objeto. Nossa. Então quer dizer que a gente pode estar revelando nossos segredos mais profundos sem nem perceber. E para Freud, nada é por acaso. Até o erro mais trivial pode ter um significado, uma mensagem do inconsciente tentando se expressar. Caramba. É de ficar paranoico, né? Mas não é para tanto, é mais uma questão de prestar atenção aos sinais, sabe? Aos sussurros do inconsciente. É tipo ficar mais atento à nossa própria mente. Exatamente. A psicanálise nos ensina a olhar para dentro, a questionar as nossas ações, as motivações. É um convite a uma viagem de autoconhecimento, né? Isso. E depois dessa imersão no universo freudiano, acho que é a pergunta: qual o legado do Freud pra gente? Como essas ideias, muitas vezes polêmicas e complexas, podem nos ajudar a viver melhor? Essa é a grande questão, né? No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Bom, o Freud, ele revolucionou a forma como a gente entende a mente humana. Ele lançou luz sobre o inconsciente, essa dimensão obscura que influencia tanto as nossas vidas. A gente viu como os nossos desejos, medos, traumas, tudo isso se mistura lá no inconsciente e se manifesta de forma que a gente nem imagina, né? Exatamente. E a psicanálise, ela nos dá ferramentas para lidar com essa complexidade, para entender os nossos conflitos, medos, desejos e neuroses. E, quem sabe, encontrar um caminho para a cura, né? Sim. A psicanálise ela nos convida a uma jornada de autoconhecimento, um mergulho no mar, às vezes é revolto das nossas emoções. Não é fácil encarar as nossas sombras, né? Mas é libertador. Com certeza. E nessa jornada, a gente aprende que a felicidade, ela não é um estado permanente, mas um caminho, uma busca, uma conquista diária. A gente tem que aprender a lidar com a complexidade da vida, né? Abraçar as nossas imperfeições, buscar sentido em meio aos desafios. E o Freud, ele nos mostra que a mente humana é um labirinto fascinante, cheio de mistérios e possibilidades. E a psicanálise, ela nos ajuda a navegar por esse labirinto, né? A desvendar os seus enigmas, a encontrar saídas para os becos sem saída. É uma jornada que exige coragem, exige curiosidade, honestidade, mas, acima de tudo, respeito pela complexidade da psique humana. No final das contas, vale a pena, né? Com certeza, porque a gente se encontra, né? Encontra a nossa verdade, a nossa liberdade. E essa é a grande lição do Freud, né? Conhecer a si mesmo, aceitar-se e viver uma vida mais autêntica, mais plena. E é com essa mensagem que a gente encerra o nosso mergulho no mundo de Freud. Ouvinte. Esperamos que você tenha se instigado, que tenha se provocado com as ideias do pai da psicanálise. E que essa jornada te inspire a desvendar os mistérios da sua própria mente. Continue explorando, continue questionando, continue mergulhando nas profundezas do seu ser. Até a próxima!